Vamos continuar aqui no nosso Sefer HaHinur. Como a gente já começou na semana passada, a gente está falando das mitzvot que estão associadas à série Tadibrot, aos 10 mandamentos, já que a gente está aqui na Parashá Yitro. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o primeiro mandamento, Anohi Hashem, então a mitzvah de acreditar e confiar em Hashem. Já falamos algumas mitzvot, a gente viu na aula passada, que não necessariamente os 10 mandamentos, cada mandamento é uma única mitzvah. Então já falamos do Lo Yelecha Elohim Acherim, você não vai ter outros deuses, ele acaba se derivando em 4 mitzvot, como a gente viu na aula passada, e a gente viu também a terceira mitzvah, associada com não ter as outros, terceiro mandamento de não jurar o nome de Deus em vão. Então, foram os 3 primeiros mandamentos que a gente já viu. Então, vamos falar agora do 4º mandamento da Torá, que é a mitzvah de Lekadesh et Yom HaShabbat, da gente santificar e da gente guardar o dia do Shabat. Então, é a mitzvah que do Shabat bidvarim, a gente santificar o Shabat através das nossas palavras. Já estamos na mitzvah número 31. Então, vamos ver o que é essa mitzvah de Shabat. Obviamente, a gente já conhece um pouquinho dos conceitos de Shabat, mas ele vai acrescentar aqui alguns outros detalhes, e a gente vai ver que o Shabat também, o 4º mandamento da Torá, não vai ser uma única mitzvah, isso também vai se derivar numa parte positiva e numa parte negativa, uma mitzvah positiva e uma mitzvah negativa da Torá. Então, a mitzvah 31 fala o seguinte: Ledaber dvarim beyom Shabbat beknissato, da gente, através de palavras, a gente santificar o Shabat na sua entrada, vehen beyetziato, e a mesma coisa a gente tem a mitzvah de também na saída do Shabat, da gente também, através de palavras, a gente fazer a separação do Shabat e dos dias da semana, que é o Kiddush do Shabat e a Avdalah de Motzei Shabat, Sheye Bahem Zeher Gedulat Hayom, e tudo isso é para que seja um lembrete da grandeza desse dia, o Maalató, o nível especial do dia do Shabat. A gente tem uma grande mitzvah aqui de lembrar toda semana o quanto o Shabat é um dia especial. Ve Avdalató Leshevach Mishara Yamim Shelefanav Ve Acharav, e uma separação através de um louvor especial, essa separação entre o Shabat e os dias normais da semana, os dias que vieram antes e os dias que vieram depois. A gente sabe que tem uma regra que da quarta-feira em diante, isso já está conectado com o próximo Shabat. Então, o Shabat, entre aspas, ele já vai da quarta-feira de uma semana até a quarta-feira da semana seguinte. Então, esses últimos dias da semana já estão conectados com o Shabat, e os primeiros dias da semana seguinte ainda estão conectados com o Shabat que passou, e assim sucessivamente todas as semanas. Então, tanto os dias anteriores quanto os dias posteriores, a gente vai lembrar a diferença do Shabat em relação a todos os outros dias. Shenemar, como está escrito lá nos 10 mandamentos, Zahor et Yom HaShabbat lekacho, lembre-se do dia do Shabat para você santificar o Shabat. Klomar, que quer dizer isso? Zachrei o Zeher Kedushá ve Gedulá. A gente vai cumprir essa mitzvah recordando uma memória de santidade desse dia do Shabat. O Befeiro Shamru lá no Rachameinu, e no Talmud, no tratado de Psachim, um dos tratados aqui do Talmud, que principalmente fala sobre a festa de Pesach, mas a gente sabe que no Talmud se misturam também muitas vezes os assuntos. Está escrito lá no tratado de Psachim, Shed Varimeilu Metsuvimanu Leamram Alayain. Essas palavras de santificação do Shabat, a gente deve falar
elas diante de um copo de vinho. Então, obviamente que isso está lá em Psachim, no Tratado de Psachim, porque a gente vai ter essa importante mitzvah também durante o Seder de Pesach, que a gente vai fazer o Kiddush, a gente vai fazer o Zarba Kosot, e isso tem que ser diante de um copo de vinho, Sheken Babeferush, Zahreio Alayain, recordar alguma coisa, então os nossos sábios explicam, deve ser sobre um copo de vinho. A gente deve colocar um copo que ele contenha reviit. Reviit, existe uma discussão conhecida, duas opiniões muito famosas, quanto que é a quantidade de reviit. Uma opinião do Rav Chaim No é que o reviit ele tem 86 ml, e de acordo com uma opinião um pouco mais rigorosa, a opinião do Hazonish é que tem que ter 150 ml. Parece muito, mas a verdade é que não é muito. Aquele copinho descartável que a gente usa para beber água, normalmente esse copo ele tem 200 ml. Então, estamos falando aqui menos do que um copo descartável. Isso é a medida mínima que deve ter o nosso copo. Raio Mazug, ele pode ser puro ou pode ser diluído, mas tem que só tomar cuidado aqui também, quando a gente fala diluído, o Talmud, ele fala que o vinho antigamente, ele era tão forte que era impossível tomar ele puro e precisava diluir com muita água. Se a gente diluir demais o vinho de hoje em dia ou o suco de uva de hoje em dia, então a gente não vai estar cumprindo a mitzvah. Se pode acrescentar um pouquinho de água, mas não pode diluir demais, porque já não é mais um vinho tão forte como era o vinho da época do Talmud. Ou Yoter Mirevit, então se quiser também pode fazer com mais do que essa medida, como a gente falou, é a medida mínima do copo, esses 86 ml ou 150 ml. Tudo que a gente está falando aqui, isso também vai se aplicar lá para os Arbakosot, os 4 copos de vinho que a gente vai tomar no Seder de Pesach, começando com o Kadesh, que na verdade é o Kiddush. A gente está santificando o dia. Aval, lo pachot mizeh, mas não pode ter menos do que Revit, o Mezigá e Eduá também. Quanto de diluição, isso vai depender de que vinho que a gente está falando, se é um vinho mais concentrado, menos concentrado. Então, isso é bom se aconselhar para quem quiser fazer a diluição dos nossos sucos ou vinhos que a gente tem hoje em dia. Isso é bom se aconselhar com o Rav, qual é o máximo na proporção de vinho e suco e a proporção de água. Shehi al chelek echad shel yain chai, tov veshlosha chelkei maim, o mevarchim alav kiddush Shabbat. E sobre esse copo de vinho ou, obviamente, de suco de uva, a gente pode fazer o Kiddush do Shabbat. De preferência, os nossos sábios falam que é bom que seja, o ideal seria fazer só com vinho, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue tomar um copo cheio. Normalmente a gente está já algumas horas em jejum, então nem todo mundo consegue tomar um copo inteiro de vinho e fica bem. Então, obviamente, que a gente pode fazer com suco de uva, se puder até misturar um pouco de suco de uva e um pouco de vinho. Esse talvez seria o ideal. Moshe Yadua, Anusach Ben Yehudim. E também as palavras que a gente fala no Kiddush são as palavras que a gente conhece, que tem todos os Birkonim, porque a gente tem em casa, Baruch Hashem. Hoje em dia tem um costume muito difundido de todos os casamentos e festas grandes de distribuírem aquele livrinho que tem o Kiddush, que tem Avdalá, que tem o Birkat Hamazon. Então, Baruch Hashem é muito fácil, e hoje em dia é muito fácil conseguir. Também no Sidur tem o Nusach, tem o texto que a gente deve fazer o Kiddush, que a gente começa com o Vayehulo, a gente vai lembrar da criação do mundo, e depois a gente vai fazer o Boré Pri Hagefen, e vamos acrescentar também algumas palavras de santificação do dia do Shabat, que são palavras
o texto aqui do Kiddush já é um texto bem conhecido. Vechem beyetziat Shabbat, gam ken mevarchim al hayain lichvod hayom. Também, pela honra do Shabbat, quando a gente está saindo do Shabbat, a gente deve novamente fazer uma brachá sobre um copo de vinho, Otá brachá shel motzei Shabbat nikret Avdalah. Então, essa brachá que a gente faz na saída do Shabbat é chamada de Avdalah. Tanto a linguagem Kiddush quanto a linguagem de Avdalah são linguagens de separação. O Kiddush é a separação através da santificação do dia, e a Avdalah seria também agora a separação que a gente tem no final do Shabbat, está terminando o dia de santidade e estamos voltando ao dia normal. A Avdalah, que a gente também aproveita para fazer a brachá da vela, também para fazer a brachá de Bessamim. Tanto a vela quanto o Bessamim, eles não são parte da Avdalah, eles são mitzvot por si só, mas os nossos sábios eles já decretaram que a gente deve fazer tudo junto quando a gente for fazer a brachá de Avdalah, que seria o Borei Pri Gefen, e também a brachá de Amavdil Ben Kodesh Lechol, que a gente fala da separação entre o dia sagrado e os dias que são dias de Hol, que são dias não sagrados da semana. Mishorshei mitzvazu, qual é a raiz dessa mitzvah aqui? Que deixe nitorer mitoch masezé liskor gedulat hayom, que a gente possa, através desse ato, tanto do Kiddush quanto da Avdalah, despertar no nosso coração o quanto o dia do Shabat é um dia grande, é um dia sagrado, é um dia muito especial. A Gemara, o Talmud, fala no Tratado de Beitzá que esse é um presente que Deus deu para Am Israel, um presente especial, entre os maiores tesouros de Hashem. Esse é um presente que foi dado para Am Israel. Infelizmente, nem sempre a gente consegue lembrar que isso é um presente. A pessoa que foca o Shabat como um dia que não pode isso, não pode aquilo, ele está perdendo um presente especial de Hashem. Ao contrário, o dia do Shabat é um dia que a gente pode estar junto com a família, que a gente pode se desconectar de todos os vícios do mundo material, a gente pode estar conectado com a nossa espiritualidade. É um dia que a gente pode coisas que a semana inteira a gente não pode. Então, para lembrar a grandeza desse dia, Venikbabil Vaveinu Emunat Hidush Olam, e também fixar no nosso coração a emuná da criação do mundo, como está escrito, que Sheshet Yamim Asa Hashem, porque em 6 dias Deus ele fez os céus, a terra e tudo que está contido aqui no mundo, e no 7º dia Hashem ele descansou. A verdade é que Deus não estava cansado, obviamente, estamos aqui falando de uma maneira metafórica, quando toda vez que a gente está falando sobre sentimentos humanos, atribuindo isso a Deus, obviamente é que é para que o ser humano possa entender os atos de Deus, mas Deus ele não descansou, porque ele estava cansado, mas Deus ele parou de criar. Ele criou todo mundo durante os 6 dias, e a partir no 7º dia ele parou de fazer atividades criativas. Então, da mesma maneira, também a gente vai por 6 dias fazer todas as nossas atividades criativas, todo o nosso trabalho, e quando chegar o Shabat, a gente vai descansar. Quer dizer, obviamente, que tem também o descanso físico. No Shabat, a gente tem uma mitzvah de descansar um pouquinho mais, de sentar na mesa com mais calma, de comer, de cantar na mesa, de sentir alegria, mas o principal do descanso do Shabat é nós não fazermos nenhuma das 39 melachot, 39 trabalhos criativos que são proibidos a gente fazer. Alken nitchayavnu lasot hamaseh imayain. Então, já que é para lembrar da grandeza do Shabat, por isso que os nossos sábios obrigaram a gente, quer dizer, pela Torá, a gente poderia fazer o Kiddush simplesmente com palavras santificando o dia do Shabat, mas os nossos sábios, eles decretaram que esse Kiddush deve ser feito sobre o vinho, lefishetev adam
mitorer boarbe, porque o vinho ele tem a característica de alegrar o coração do ser humano, então ele desperta um pouco mais até essa conexão espiritual do ser humano com o Criador do mundo. Sheu sode umesameach, porque o vinho ele sacia e o vinho também ele alegra a pessoa, alegra o coração da pessoa. Então a pessoa já entra no Shabat com um sentimento maior de alegria e de conexão com Deus. O Kvar amarti lecha, que lefi torerut adam umaseu, e a gente já explicou em mitzvot anteriores que de acordo com o despertar da pessoa, de acordo com os atos que a pessoa faz, itpael eladvarim leolam, isso ele vai criar uma influência para sempre sobre ele, quer dizer, a forma que a pessoa ela se comporta, isso vai tendo uma influência sobre ele, atos externos que a gente faz vão influenciando a nossa neshama, a nossa alma. Então, por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com todos os nossos atos, por isso que as mitzvot, a grande maioria das mitzvot, elas envolvem atos físicos, porque esses atos físicos vão trazendo uma alimentação para a nossa alma. O Mizeh Ashore Shamru Bagmará, e assim está escrito lá na Gemara, no Tratado de Psachim, Sheim Apat Chaviv Aladam Yoter, tem pessoas que para elas o pão é mais querido do que o vinho, do que o suco de uva, Sheika deixa o apat. Então a pessoa poderia fazer o kiddush de Shabat sobre o pão. Normalmente a gente não segue essa ideia, a não ser numa situação realmente que teve alguma força maior e a pessoa não tem vinho em casa, não tem como conseguir vinho, não sei, a pessoa foi passar um Shabat fora da cidade, tá? Num lugar onde ele não vai conseguir vinho, e caiu a garrafa de vinho e quebrou, a pessoa não tem vinho para fazer o kiddush. O que essa pessoa faz? Não precisa entrar em desespero, pode fazer o kiddush sobre o pão, que asmitorer tipo yoter lemasheu taev, porque já que é isso que ele gosta mais, então isso vai despertar a pessoa para algo que ele gosta. Então é muito importante que o kiddush do Shabat seja feito com algo que seja gostoso para a pessoa, que isso vai despertar a pessoa para essa conexão. Mas isso não vale para Avdalá. Para o final do Shabat, tem que ser com vinho. Quer dizer, o kiddush a gente pode fazer com pão, mas como que a gente faria o kiddush com o pão? Então, na prática, a gente teria que fazer netilat yadayim. Depois a pessoa ela vai sentar na mesa, ela vai fazer o kiddush, só que em vez de fazer o boré priagefen, ele vai fazer a motzi lechem min haaretz e vai comer o pão. Então essa seria a forma de fazer o kiddush com o pão, em vez de fazer, quer dizer, todo o texto do kiddush vai ser igual, a única exceção, em vez de fazer boré priagefen, que a gente faz sobre o vinho, a gente vai fazer a brachá, a motzi lechem min haaretz sobre o pão. E dessa maneira, a gente vai estar fazendo o kiddush, usando o pão ao invés do vinho. Mas no Motzei Shabbat, término do Shabbat, a Avdalá obrigatoriamente tem que ser com vinho. Aqui também não está escrito no Sefer HaChinuch, mas só um outro detalhe interessante. Se a pessoa não tem vinho, ela também pode fazer com outras bebidas, que são bebidas importantes na cidade. Então a pessoa poderia fazer com vodka, poderia fazer com whisky ou com qualquer outra bebida importante. Obviamente que não com água, porque a água não é considerada uma bebida importante. Até mesmo cerveja, no lugar onde a cerveja ela tem a sua importância, a pessoa poderia fazer o kiddush com um copo de cerveja. Se ele fizer com qualquer outra bebida, então a brachá do kiddush vai ser sheakol nieh bidvaro, de acordo com a bebida que ele vai tomar. Mas tudo isso é bediavad. Se ele não tem, por algum motivo, ele não tem vinho na casa dele, como a gente deu um exemplo, a pessoa está fora de casa e não tem como conseguir, ele poderia fazer com alguma outra bebida importante. O grande problema vai ser a pessoa tomar um reviit de vodka
e conseguir continuar lá na mesa de Shabat inteiro, mas se a pessoa conseguir e não tiver outro jeito, ela poderia fazer com outros tipos de bebida, contanto que seja alguma bebida importante, já que a gente explicou que a raiz aqui da mitzvah do Kiddush é lembrar da natureza do Shabat, que é uma natureza mais elevada. Então, também o Kiddush tem que ser com alguma coisa que chama a nossa atenção para a grandeza do Shabat. Mas, no Motzei Shabat, para fazer Avdalá, não tem outras opções, tem que ser aqui com o vinho, Al Kol Panim Gam Bazet Tzadku, Ki Hem Zichronan Livracha, Gam Torah Ashleimah, Ivcharu Leolam Barov. Então, aqui, por que acontece isso? Porque a Torá, e principalmente os decretos dos nossos sábios, eles levam em consideração a maioria das pessoas. Quer dizer, não dá para levar em consideração o gosto pessoal de cada um. Então, muitas vezes as mitzvot, principalmente... Avdalá também, aqui estão me perguntando, com suco de uva também. Sempre que a gente fala com vinho, vinho também é suco de uva. No que não pode é, por exemplo, como a gente falou, de fazer com pão, isso não pode fazer na Avdalá com o pão. Ele fala por quê, ele vai explicar por que na Avdalá não pode fazer com pão e no Kiddush pode. A gente vai de acordo com a maioria das pessoas, então os nossos sábios, eles pegam a maioria das pessoas e, normalmente, quando uma pessoa fala, mas eu gosto desse jeito, então o dat, a opinião de uma única pessoa, ela se anula perante a opinião da maioria das pessoas. Então, Bemet, Rov Haolam Ivcharu, Elashtia Bemotzei Shabbat, e Yoter Min Achila, a grande maioria das pessoas, se ela pudesse escolher, se ela quer fazer Avdalá sobre o suco de uva, ou sobre o vinho, ou sobre o pão, óbvio que a grande maioria das pessoas vão escolher com uma bebida, tomar o vinho ou tomar o suco de uva e não fazer com o pão, porque porque a pessoa ela já comeu uma bela de uma janta na noite anterior, já comeu um belo do almoço, já comeu a Seudah Shlishi, e não esqueçam que ainda tem o Melaveh Malka, que é aquela quarta Seudah de acompanhar a saída do Shabat. Então, obviamente que a grande maioria das pessoas não gostaria de fazer a Avdalá com pão. Então, por isso, a gente vai fazer a Avdalá aqui com o suco, porque essa é a opinião da maioria das pessoas, e assim a gente vai de acordo com a maioria. Ve'en tzorech latetam al chayvam otano sheye bakos revi'it bepachot mizeh hashiur en raui velo teorer levadam alav. Por que os nossos sábios eles fixaram que precisa ser um revi'it, essa medida de ou 86 ml ou 150 ml, porque menos do que isso não desperta o coração da pessoa e não vai ter o efeito que os nossos sábios querem que a pessoa tenha esse acréscimo de alegria que o vinho pode causar, ou não só o vinho, como a gente viu, comer coisas gostosas, comer coisas que te dão prazer, isso desperta o coração da pessoa, e se ele canalizar isso da maneira correta, ele vai se conectar com Hashem. Ve'asher chivunu be'adachat hakos, shelo litom klum, ad sheyekadesh, u'sheyekadesh bimkom seudah. Então, 3 alachot aqui, como a gente já explicou, o Sefer HaChinuch, a ideia não é a gente ter uma aula de alachá, mas às vezes ele vai pincelando aqui algumas ideias que são importantes. Existe uma mitzvah de antes de fazer o Kiddush, a gente lavar, ou pelo menos enxaguar o copo. Não, mas o copo estava limpo. Mesmo assim, precisa, antes do Kiddush, enxaguar o copo. Isso é a primeira alachá. E ele fala, Shelo litom klum ad sheyekadesh também. A partir do momento que começou o Shabat, a gente não pode comer e beber nada enquanto a gente não fez o Kiddush. Quer dizer, a partir do momento da santificação do dia, que é o pôr do sol, a gente só pode comer ou beber qualquer coisa depois que a gente fizer o Kiddush. E o terceiro ponto, Sheyekadesh bimkom seudah. Isso é uma alachá extremamente importante que
e infelizmente nem todo mundo ele é cuidadoso com essa parte da mitzvah. O Kiddush tem que ser bimkom seudá. O ideal, o correto estamos falando aqui do Kiddush da noite. Kiddush da noite é deoraita, mitzvah da Torá, de lembrar a entrada do Shabat. O Kiddush que a gente faz durante o dia, ele já é derabanan, ele já é rabínico. Então, estamos falando aqui do Kiddush da noite. O Kiddush da noite, ele deve ser feito bimkom seudá, no lugar onde a gente vai fazer o jantar de Shabat. Tem muitas pessoas que fazem Kiddush na sinagoga, depois vêm para casa jantar, tem que fazer o Kiddush de novo. Não vale o Kiddush que a pessoa fez na sinagoga, isso de noite, porque tem que ser bimkom seudá, no lugar onde a gente vai fazer a seudá de Shabat. E bimkom seudá também significa que imediatamente depois do Kiddush a gente deve começar a seudá. Tem muita gente que acaba fazendo de uma maneira não correta, que faz o Kiddush, depois fica na mesa batendo papo e depois de meia hora vão fazer netilat yadayim para comer o pão. Isso não está correto. A gente deve imediatamente faz o Kiddush, já levanta as mãos com já levanta da mesa com zrizut, com agilidade, para fazer o netilat yadayim, para imediatamente já começar a seudá e fazer a mínima interrupção entre o final do Kiddush e o começo da nossa seudá, o nosso jantar de Shabbat. Kol zeh al pei shoresh hitorerut she'amarti. Tudo isso são derivações do motivo principal, que é despertar o nosso coração para a grandeza do Shabat, lembrar que isso é um grande presente que Hashem ele deu para Am Israel. Dinei a mitzvah, alguns das leis associadas com essa mitzvah, Kegon, Nusach HaKiddush ve'Avdalah, Eizeu, qual é o texto que a gente pronuncia no Kiddush e na Avdalah, Ve'eizei yain raui lekadesh alav, qual é o vinho correto que a gente deve usar no Kiddush e na Avdalah, Ve'eizo eino raui, quais seriam os vinhos não corretos que não seria bom a gente usar para fazer o Kiddush, Ve'in magdishim ou mavdilim beshechar, será que a gente pode fazer o Kiddush Avdalah usando uma cerveja? Aochel be'erev Shabbat ve'kidesh alav Shabbat, a pessoa que estava comendo na véspera do Shabbat e entrou o Shabbat, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar, tem que fazer o Kiddush e continua? Como a pessoa deve proceder? Ou Beshabbat ve'yatzah Shabbat, ou a pessoa ele está na Seudá Shlishi e ele está comendo e já acabou o Shabbat, ele continua comendo. Será que ele precisa parar, fazer Avdalah e depois continuar? Ou ele pode continuar sem interrupção? Dinei abraha shanu hayavim levarer ala psamim. Também a gente já falou que na Avdalah a gente também vai fazer bessamim, que a gente vai cheirar as especiarias e vamos fazer uma brachá. A gente não pode ter proveito do mundo material sem fazer uma brachá. O que são as brachot? É um pedido de reshut. Eu estou fazendo netilat reshut, pedindo permissão para Deus para ter proveito do mundo material. Isso vale também para um cheiro bom. Então, a gente, quando vai fazer bessamim, a gente vai cheirar, tem vários costumes de fazer com canela, de fazer com cravo, de fazer até mesmo com alguns tipos de plantas que têm cheiro muito bom. Então, qual é a brachá que a gente vai fazer? Bessamim, a verdade, que precisa estudar bastante para saber os vários tipos de brachot diferentes que tem para cada tipo de bessamim. Existe também diferença entre os ashkenazim e os sefaradim, qual é a brachá que faz para cada tipo de especiarias. Ve'eizu bessamim chem reuim levarech alechem ou sheinam reuim, o que a gente pode usar como bessamim e o que não pode. Por exemplo, será que eu posso usar um perfume artificial para fazer bessamim ou não? Ve'yeter pratea mevoarim besof psachim mimkomot mi brachot ve Shabbat. Então, isso está espalhado em 3 tratados do Talmud, todos esses detalhes e muito mais
no Tratado de Psachim, no Tratado de Brachot e no Tratado de Shabat. Então, a gente vê de novo, a ideia do Sefer HaChinuch é só mostrar para a gente como dá para se aprofundar em todas as mitzvot, como elas têm muitos detalhes. Venoeged bekol makom bekol zman, e isso vale para qualquer época, para qualquer lugar. Besharim unekevot, tanto os homens quanto as mulheres estão obrigados a fazer o Kiddush, estão obrigados a fazer Avdalá na saída do Shabbat. Só que aqui tem o Sefer HaChinuch vai, pela primeira vez, fazer uma pergunta aqui interessante, porque existe uma regra. Como a gente falou, uma das coisas mais interessantes do Sefer HaChinuch é ir conhecendo algumas regrinhas, que isso a gente vai aprender para outras coisas da Torá. Existe uma regra que toda mitzvah positiva, quer dizer, mitzvah a ser, que a gente deve fazer alguma coisa, se ela depende do tempo, as mulheres normalmente estão isentas, que é o que a gente chama tecnicamente de mitzvot sheazman gramá, quer dizer, são mitzvot associadas com o tempo. Então, vamos dar alguns exemplos disso. A gente tem a mitzvah de dormir na sukkah, então as mulheres estão isentas dessa mitzvah. A gente tem a mitzvah dos arbat aminim, as mulheres estão isentas porque elas têm um tempo definido, um tempo limitado, quando a gente pode fazer essas mitzvot. Mitzvah de tefilim e a mitzvah de tzitzit, de talit, porque também só pode ser cumprido durante o dia e não durante a noite. Então, tudo que tem um tempo determinado para fazer, as mulheres estão isentas. Mitzvot positivas, não as mitzvot negativas. As proibições da Torá também se aplicam 100% para as mulheres. Só que aqui, pergunta o Sefer HaChinuch, aqui tem uma coisa que chama atenção. Essa mitzvah de Kiddush e de Avdalá são mitzvot que dependem do tempo, e são mitzvah, é uma mitzvah positiva de santificar o dia do Shabat. Então, por que as mulheres são obrigatórias? Se é uma mitzvah positiva, Shazman Gramá, mitzvah Taseh Shazman Gramá, uma mitzvah positiva que depende do tempo. Então, Sheken Lamdunu Raboisenu Zichronah Livracha, Sheanashim Hayavot Bekidush Ube Avdalá. Então, aqui é uma exceção. Os Chachamim, nessa mitzvah especificamente, eles também obrigaram, também incluíram as mulheres, mesmo que é uma mitzvah que depende do tempo. Veover aleia velo que deixa Shabbat bidvarim, a pessoa que transgrediu e não santificou o Shabbat com as palavras, bitel mitzvah taseh, ele infelizmente perdeu, anulou uma mitzvah positiva da Torá. Veim kitcho bedvarim belo yain ou belo pat, tiavad yatzah yedei Torá. Se a pessoa falou as palavras do Kiddush, mas ela não fez nem com vinho, nem com pão, bediavad, ela cumpriu a mitzvah da Torá. Porque, de novo, a Torá falou que a gente tem que santificar o Shabat com palavras. Então, a Torá não exigiu que seja num copo de vinho. Isso é mitzvah derabanan, que tem que ser no pão ou no vinho. Isso é uma mitzvah rabínica. Então, bediavad, não da maneira correta, não da maneira ideal, mas se a pessoa só falou palavras de santificação do dia do Shabat, ele cumpriu a mitzvah da Torá, mas não cumpriu a mitzvah dos nossos sábios, que exigiram que isso seja feito sobre um copo de vinho ou sobre um pão. Essa foi, então, a mitzvah de santificar o dia do Shabat com palavras. Vamos agora para a mitzvah Lotase, tem uma mitzvah negativa, uma proibição aqui no Shabat, que é Shelolasot Melachá Beshabat. A gente não pode fazer nenhum tipo de melachá, nenhum tipo de trabalho construtivo. A gente sabe que existem 39 categorias de trabalhos construtivos, e a gente falou um pouquinho no final do Sefer Shemot. Então, em especial na Parashá Vayakel, a Parashá a gente estava falando sobre a construção do Mishkan. De repente, tem uma interrupção na Parashá para falar sobre o Shabat, de respeitar o dia do Shabat, e volta a Torá
a falar sobre o Mishkan novamente, como se nada tivesse acontecido. Então, os nossos sábios explicam por que a Torá fez essa interrupção, para ensinar que, mesmo que a casa de Hashem, que está sendo construída, o Mishkan, aquele templo móvel, é a casa de Hashem no mundo, lugar onde vai repousar a presença divina, a gente poderia pensar que, olha, Shabat é importante, mas a casa de Deus é mais importante ainda. A Torá vai ensinar para a gente que não é. No Shabat não pode construir nem mesmo o Mishkan. Então, justamente, de todas as atividades construtivas do Mishkan, eu posso aprender quais são as 39 melachot, as 39 categorias que são proibidas, de atividades construtivas proibidas no Shabat. Por exemplo, acender fogo, por exemplo, cortar, costurar, qualquer coisa que era feito para construir o Mishkan, escrever, apagar. Então, se a gente vai olhar todos os serviços, todos os trabalhos do Mishkan, a gente vai aprender para a nossa vida quais são as 39 melachot, as 39 categorias de atividades construtivas. Então, assim fala a Mitzvah 32, Shelo lasot melachá beyom HaShabbat, a gente não deve fazer nenhuma dessas 39 categorias de atividades construtivas no dia do Shabat, anarno, nem nós mesmos, velo naniach lasot lebaneinu, leavadeinu, ubehemoiseinu, também não podemos permitir que os filhos, os animais, e na época, quando existiam os escravos, que eles fizessem os trabalhos proibidos. Shenemar, porque está escrito na Torá, lota se kol melachá, você não deve fazer nenhum tipo de atividade construtiva. Atá, então olha só a lista que a Torá ela traz para a gente. Atá, ubincha, uviterra, você, o teu filho, a tua filha, avdecha, vamaterra, o seu escravo e a sua escrava, ubehemterra, e o seu animal, vegerha sherbisharecha, e também os convertidos que estiverem no seu portão. Então, essa lista toda é para falar que não só você não pode fazer, mas também que outras pessoas não poderiam fazer por você. Ve'en safek, que afal pi shekatuv hotzi isura melacha bano, babanim, bavadim, babehemot, belav echad. Mas, obviamente, por mais que toda essa proibição, que inclui nós mesmos e pessoas que estão em volta, os filhos, os escravos, os animais, mas obviamente não é igual eu fazer um trabalho proibido no Shabat e eu ordenar uma outra pessoa a fazer ou até mesmo fazer através de um animal um trabalho proibido no Shabat, que é o semelachá begufo itchaev mitá beis din, porque a gente sabe que aquele que desrespeita o Shabat, ele mesmo vai lá e faz um dos trabalhos proibidos, uma das atividades proibidas no Shabat. Na época do Beidin, do nosso Beit HaMikdash, quando tinha o templo sagrado e a gente tinha o grande tribunal do Sanhedrin, e eles poderiam aplicar penas de morte. Então, se tem Eidim e tem Atraá, significa tem o aviso, quer dizer, a pessoa ela foi advertida, o ato que você está para fazer é proibido pela Torá e você vai receber pena de morte. E tem duas testemunhas que viram a pessoa fazer, então a pessoa ela é Hayav Mitat Beidin, ela é pena de morte pelo Beidin, Imhumezid, se ele fez de maneira intencional, e se é não intencional, ele vai levar um Korban Hatat. Então, muitas vezes, a gente vai falar no final, mas muitas vezes a pessoa está lá no Shabat e ele não é muito cuidadoso e ele, sem querer, vai entrar no banheiro e acende a luz, ele, sem querer, vai sair do banheiro e ele apaga a luz. Então, a gente já falou que shogeg é um sem querer, mas um sem querer que tem aqui algum descuido. Não estamos falando aqui de alguma coisa acidental, a pessoa tropeçou e esbarrou aqui no interruptor e acendeu a luz. Isso é um acidente.
não estamos falando de acidente, estamos falando de alguém que esqueceu que era o Shabat, isso já tem aqui um certo nível de descuido. O Bemelech Sacherim, mas quando uma outra pessoa faz por você uma atividade proibida no Shabat, Apalpiche Muzhar Aleichem Belav, mesmo que, obviamente, a pessoa está fazendo uma transgressão da Torá, Lo Itchayev Aleichem Afilu Malkot, ele não vai ser aqui condenado nem mesmo a receber chicotadas, porque She'ein Malkot Leolam Bemaseaherim, porque ninguém recebe chicotadas pelo ato de outras pessoas, quer dizer, a gente só receberia as chicotadas se for um ato que nós fizemos, mas não pelo ato dos outros. Aqui estão só me pedindo para a gente fazer o Leilu Nishmat aqui de Avraham Ben Chaim, Bezrat Hashem. O Milashon Rambam, e vamos trazer aqui, eu não vou entrar porque é uma discussão aqui profunda entre o Rambam e o Ramban. A gente já aprendeu nas mitzvot anteriores como eles brigavam bastante. Obviamente estamos falando aqui de uma briga Leshem Shamaim, é o que a gente chama na Torá de Machloket Leshem Shamaim. É uma disputa em busca da emet, da verdade, e não pelo kavod, pela honra, para mostrar que eu ganhei a briga. Não, eles estão brigando pela verdade. Então, isso é sempre com muito respeito e buscando fazer o que é certo de verdade. O Rambam, ele fala o seguinte, o Maimonides, ele fala que o sover que a lavazé delota sekol melachá atal vinha o viterra derrava materra o vehemterra. Quer dizer, o que tem, como que a pessoa transgride através do animal dele, e a vola mechamecha har behemto, é a pessoa que está conduzindo o animal dele, o kegon shechoresh ba, quer dizer, ele atrela um arado ao animal dele, e ele está lá segurando o arado, quer dizer, quem está colocando a força é o próprio animal, mas ele está lá puxando, o animal está puxando o arado e ele está lá atrás segurando esse arado para fazer sulcos no campo. Isso é uma das 39 categorias que tem a ver com a plantação, tem a ver com semear alguma coisa, fazer uma planta crescer. O klei amecharsha beyadó, mas quer dizer, a pessoa ela também está participando aqui, mesmo que seja de uma maneira indireta, mas ela está participando da atividade do animal. Deilu bemehamer levad lefidato en boela isurase. Mas o Rambam fala que simplesmente a pessoa acompanhando um animal e o animal está fazendo sozinho o trabalho, isso ele tem uma proibição da Torá, mas obviamente ele não vai ser aqui considerado a transgressão de Shabat, como se a pessoa está participando também, e ele poderia ser até mesmo condenado à morte por isso. O Ramban, ele já fala que não, ao contrário, ele fala que o Mehamer Einuela Beolecha Har Behemto Ateunamassá, ele fala que essa transgressão de usar um animal no Shabat é a pessoa carregar o animal e ir acompanhando esse animal até o lugar onde ele quer levar essa carga. Então, isso, de acordo com o Ramban, é a proibição que a pessoa vai transgredir através do seu animal. Então, ele fala, Mishorshei mitzvazu, qual é a raiz dessa mitzvah de não fazer melachá no Shabat? Sheniye pnuim measakeino lichvod hayom. A gente deve estar livre das nossas ocupações em honra desse dia tão especial. Obviamente que a semana inteira a gente acaba esquecendo até mesmo do Criador do mundo, com tudo que a gente tem que fazer e correr atrás do sustento, dos nossos problemas, mas chega o Shabat, a gente para tudo em honra desse dia tão sagrado, Likboa benafshoteino emunat hidush olam, e a gente fixa dessa maneira no coração a nossa crença na criação do mundo, Shei Hevel Moshechet Kol Yesodei Adat, que isso é algo que afeta todos os princípios fundamentais. A gente lembrar
que Deus ele é o criador do mundo, que tudo que existe foi Deus que criou. Isso, obviamente, vai afetar todas as outras mitzvot da Torá que a gente cumpre. Então, ter isso muito claro no coração, ter essa emuná da criação do universo através que Hashem ele criou sozinho todo o universo, isso vai ser a base de apoio da maioria das mitzvot da Torá. Beniskor bayom echad, bekol shavua veshavua, quer dizer, um dia da semana, em todas as semanas da nossa vida, a gente vai lembrar She'olam nivra besheshet yamim chalukim. O mundo foi criado em 6 dias diferentes, quer dizer, cada dia algum nível de criação ela foi organizada. Então, desde o primeiro dia que Deus ele separou, ele criou a luz e a escuridão, e assim a cada dia ele foi separando as águas de baixo e as águas de cima. Depois ele foi separando a terra firme das águas. Ele criou os primeiros animais aquáticos, os primeiros animais terrestres. Finalmente ele criou todos os outros animais terrestres e finalmente no 6º dia também ele criou o ser humano. Então cada dia a gente lembra que todos os 6 dias diferentes, cada dia Deus criou alguma coisa. O Bashvi lo nivra davar, mas no 7º dia Deus ele parou de criar, quer dizer, esse é o descanso. O Bechol yom vayom nivreu inyanim chalukim, e cada dia foram criadas coisas diferentes, quer dizer, a criação ela foi sendo feita aos poucos, leorot alaratzona pashut, para mostrar que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade. Ele quis criar o mundo em 6 dias e ele criou o mundo em 6 dias. Shelo kedas amitpalsefim. Então, não é como falam alguns filósofos com uma filosofia completamente furada, animasim lá no Bedatam Zé, e eles rejeitam a nossa ideia da criação em 6 dias. Shechoshvim lemor sheim hioto baruchu ayakol. Falou, não, se existe Deus, então ele estalou o dedo e criou o universo inteiro de uma vez só. Isso que ele criou em 6 dias é uma grande besteira. Então, assim vê os filósofos atacar toda a base do judaísmo. Então, bemunateino bashvi'i, zecher lanu bechidusho shelolam. Então, na nossa bemenuchateino bashvi'i, no nosso descanso no 7º dia, a gente está colocando no coração a certeza que durante 6 dias Deus ele criou o mundo e no 7º dia só que ele parou de criar. Ki kesheish betu bnei adam kulam bayom echad bashavua veishal kol shoel, quer dizer, se a gente, todo mundo parar num único dia da semana, todo mundo parar para descansar, e as pessoas vão ficar curiosas, vão perguntar, ilat zot amenuha, para que serve esse descanso de vocês? Veheyemane, e aí o que você responde para essa pessoa? Que sheshet yamim masashem et hashamayim vet haaretz, e kol echad yitchazek mitoch kach bemunah amitit. Dessa maneira, a gente vai estar reforçando no coração a nossa emuná. O milvad zhirat chidush olam, e fora mencionar a criação do mundo, yesh bo zhirat nes mitzrayim. Também a gente vai lembrar, fora do grande milagre da construção do mundo, a gente vai lembrar do milagre da saída do Egito, e a gente já explicou sobre isso, mas a criação do mundo foi algo clali, foi uma coisa mais abrangente. A saída do Egito é alguma coisa específica com o povo judeu, quer dizer, é a intervenção de Deus em pequenas coisas, Deus tirar um povo do meio de outro povo. She'ainu avadim sham, nós éramos escravos no Egito, velo ainu yeholim lanuach baet chevtzeinu bemenucha, e a gente não podia descansar a hora que eu quisesse. Quer dizer, se um Yehudi parasse de trabalhar, ele era duramente castigado, era açoitado, mas agora aquele Itzilanu Miadam, Deus nos salvou da mão dos egípcios, Vetzivanu Lanuach Bashvi'i, e ele nos ordenou o descanso no 7º dia,
Ve'alken zahar bemishne Torah, e assim está escrito no Sefer Dvarim, Ze ashoresh hasheni sheyesh lano bemenuha. Essa é a segunda raiz que a gente tem aqui sobre o dia de descanso. Ve'amar sham bemitzvah azu, ve'zaharta ki evedaita be'eret Mitzrayim ve'gomer. Então, que vocês se lembrem que vocês foram escravos lá na terra do Egito. Então, é o segundo motivo. A gente vai lembrar do Shabat. O Shabat ele tem a ver com o descanso de Deus e também tem a ver com o nosso descanso depois da saída do Egito. No Egito, você não descansa quando você quer, porque você é um escravo lá, mas agora que você foi libertado, Deus ordenou um dia de descanso para mostrar, agora você é um homem livre, você descansa quando você tem vontade. Por isso que Deus ordenou o descanso do Shabat. Quer dizer, se a gente não faz o descanso do Shabat, se a gente não para de trabalhar no Shabat, se a gente não para de fazer as atividades construtivas do Shabat, a gente está indo contra esses dois conceitos. Quer dizer, a gente não quer fixar no coração que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele parou de criar, e também não queremos colocar no coração que nós éramos escravos lá no Egito e não podíamos descansar, e agora nós somos homens livres e a gente pode descansar quando a gente quiser, por isso que Deus ordenou o descanso no 7º dia. Dinei a mitzvah, então estamos terminando aqui. Quais são as leis relacionadas com essa mitzvah? Kegon mahem advarim anikraim ikar melachot lechayev bachem aoseotam. Quais são consideradas as principais melachot, os principais atividades construtivas que se a pessoa fizesse no Shabat, ela ia ter pena de morte? Kegon arbaim melachot chaserachat, como as 39 categorias que a gente mencionou. Quais são exatamente essas 39 categorias? A verdade é que essas 39 categorias não estão explícitas na Torá. Explícito na Torá tem duas melachot. Tem a proibição da gente acender fogo, isso está explícito na Torá, e também tem aqui a proibição de transportar de reshut para reshut, de um domínio para outro domínio, ou para transportar alguma coisa no domínio público. São as duas melachot que estão explícitas na Torá. Todas as outras são aprendidas derivadas da construção do Mishkan, como a gente falou aqui no começo dessa mitzvah. Quais são as derivações? Obviamente, existe a mitzvah, a melachá, qual é a atividade construtiva principal, mas todas elas têm também derivações que também são proibidas a gente fazer. E quais são também as melachot, os trabalhos leves que os nossos sábios proibiram como uma proteção para a Torá. Ve'advarim gamken nikraim shvutim. Então, todas as proibições de Rabanan, proibições rabínicas de proteção, elas são chamadas de shvut. Esse é o termo técnico das mitzvot de Rabanan, mitzvot rabínicas. Então, fora as mitzvot da Torá, que proíbem a gente, as 39 melachot, existem algumas proibições que são rabínicas, são shvut. Vamos dar um exemplo, talvez a proibição rabínica mais clássica que tem no Shabat é o conceito de muktzeh. O que é muktzeh? Qualquer coisa que você normalmente não usa, que você não tem intenção de usar no Shabat, como uma pedra, não tem para que usar essa pedra no Shabat, ou coisas que o uso delas normalmente é proibido no Shabat, como, por exemplo, um martelo, um prego. Então, tudo isso, os nossos sábios, eles proibiram a gente com o nome de muktzeh, que vem do conceito de maktzeh dato. São coisas que você tirou da tua cabeça a intenção de usar, ou porque é proibido, ou porque não tem uso nenhum para o Shabat. Então, os Rahamim, nossos sábios, proibiram a gente até mesmo de mover esse tipo de objeto que se enquadrar na categoria de muktzeh. Isso tem que estudar, tem muitos detalhes, o que é muktzeh. Existem alguns tipos de muktzeh diferentes,
tudo isso precisa, Bezrat Hashem, de bastante estudo para a gente conhecer. O Mashelamdu Minakatuv, que dorima kol leatzalat nefashot. E aqui um detalhe muito bonito, com toda a importância que a gente viu no Shabat, que olha, nem a casa de Hashem a gente pode construir no Shabat, mas se tem um risco de vida no Shabat, a gente pode e deve desrespeitar o Shabat, profanar o Shabat, se é para salvar uma vida. Vamos dar um exemplo. A minha filha mais velha, Baruch Hashem, nasceu no Shabat do Rola Moed de Pesach. Ela nasceu no meio do Shabat, teve que pegar o telefone, teve que ligar para a ambulância, a gente teve que ir de ambulância até o hospital para minha esposa dar luz. Então, aqui inclusive, uma mitzvah, se é para salvar uma vida, é até mesmo mitzvah, a gente lechalela, a gente profanar o Shabat, bishvil atzalat nefashot, arei zem meshubach. E fala o Hafetz Haim na Mishnah Brurá, quando tem um risco de vida, quanto mais rápido a pessoa agir, maior é a mitzvah que ela está fazendo. Então, se precisa desrespeitar o Shabat para salvar uma vida, isso é uma grande mitzvah que a gente aprende do Passuk da Torá. Tem um Passuk que fala, e essas são as mitzvot que eu dou para vocês, vechai bahem, vocês devem viver por elas, e o Talmud fala, velo sheyamut bahem, vocês não devem morrer pelas mitzvot, com exceção das 3 mitzvot que são Yareg ve'aliavor, que é melhor a pessoa dar vida do que transgredir, que é idolatria, assassinato e relações ilícitas. Isso são as 3 exceções que é melhor dar vida do que transgredir essas 3. O Shabat, obviamente, a gente deve respeitar o Shabat, tem que estudar, tem que ser extremamente cuidadoso, mas se tem um pikuach nefesh, se tem risco de vida, a gente pode desrespeitar o Shabat para salvar uma vida. Betam lefish asibah siat mitzvot, o Adam, o motivo disso é que todo ponto, toda a motivação da gente fazer as mitzvot é o próprio ser humano, de que uma sibahu, que uma kol. Então, manter o motivo é manter tudo. Quer dizer, se você vai salvar uma pessoa e essa pessoa vai continuar cumprindo mitzvot, vai continuar cumprindo o Shabat, então você pode desrespeitar o Shabat em prol de todos os outros Shabatonim que essa pessoa vai poder cumprir na vida. O mipnei ken, amru zichrono livracha, sheneman kol cholel lomar, tzarich ani shetechalel Shabbat alai. Uma pessoa ela é confiável para dizer, olha, eu estou me sentindo mal, por favor, desrespeite o Shabat para salvar minha vida. Essa pessoa ela é acreditada. A gente pode acreditar que a pessoa está passando tão mal a ponto de se sentir que ela está em risco de vida. E, finalmente, Noeged Bekol Makom, o Bekol Zman se aplica em qualquer momento, em qualquer lugar. Besharim, o Nekevot, tanto os homens quanto as mulheres estão obrigadas, como a gente falou aqui, é uma mitzvah negativa, de não fazer isso. As mitzvot, as mulheres estão incluídas em todas. Veover alea bemezit niskal, a pessoa que transgride Shabat intencionalmente e faz qualquer uma das 39 melachot, ele tem pena de morte por apedrejamento. Veushe yesham eidim veatra, contanto que tenham testemunhas e advertência. Obviamente, isso não se aplica mais hoje em dia. Sheklal ze be'adam leolam she'en mitah ou malkot eila beidim veatra. Não existe aplicação de pena de morte e nem mesmo de chicotadas, a não ser que teve eidim, testemunhas, e atra. Ve'atra leolam leavchin ben shogeg lemezid. E atra, essa advertência para separar entre alguém que fez não intencionalmente e alguém que fez intencionalmente. Vedaze aikar bekol makom velot ishal mimenu leachziro veim asa melechet machshevet beshogeg mevi chatat kavua. E se fez não intencional, se fez beshogeg. O que é shogeg? Esqueceu que era Shabat, esqueceu que era proibido fazer isso no Shabat, teve intenção de fazer essa atividade construtiva, mas ou esqueceu que era proibido, ou esqueceu que está no Shabat, a pessoa acorda e esquece que está no Shabat e acende a luz, ela teve intenção de acender a luz, ela esqueceu que é Shabat, a pessoa tinha que levar lá no Beit HaMikdash o Korban Hatat.
Shavuot Tov para todo mundo.